Olá, bom dia a todos. Bom, nós vamos falar sobre básico do Excel para a galera que ainda não teve muito contato com ele e vai precisar disso na graduação. Então, os assuntos aqui apenas para apresentar para vocês é endereçamento de células, configurações e separação de decimais, inserindo funções, variáveis e funções lógicas e ajuste de funções. Começando por endereçamento das células do Excel. Ok, bom, então basicamente como que nós temos o endereçamento Excel? Cada célula ela é indicada pelo número da sua coluna e linha, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a célula C2, coluna C, linha 2. Aqui a gente tem a célula E4, coluna E, linha 4. Quando a gente quer se referir a essas linhas e colunas, nós fazemos ali referência a este endereço de célula, tá? Então, apenas para mostrar aqui no Excel. Aqui é a célula C2, né, vou pintar ela de... E aqui é a célula E4, vou pintar ela de amarelinho ali para poder visualizar. A configuração dos separadores decimais agora, né? Então, a marcação do decimal, né? Então, quando a gente fala no decimal, o mundo inteiro reconhece o ponto como decimal. Enquanto no Brasil, na língua portuguesa, você reconhece a vírgula como decimal. Então, quando você fala 2,5, né? No meu caso, o meu computador está preparado para que o ponto seja o separador decimal e a vírgula seja o separador de milhar, no meu caso, né? Mas aqui, ou seja, depende de como cada Excel está configurado. Então, como que você modifica isso, né? Você vai aqui em Arquivo, Opções, e você vai em Avançado. Aí você tem essa opção aqui, ó, separador decimal. Então, no meu caso, não sei se consegue visualizar ele melhor, mas o separador decimal é o ponto e o separador de milhar é a vírgula, tá? Então, você pode modificar, inverter isso daqui conforme você bem entender. Então, você poderia colocar o ponto e a vírgula trocados ali, tá? Então, por exemplo, a título de exemplo, vou botar 2,5, tá? Então, esse é um número para ele. Eu poderia multiplicar esse número, por exemplo, por 2, né? Então, ele vai reconhecer esse número. Se eu colocar 2,5, para ele é um texto. Então, se eu tentar fazer qualquer conta com esse número, ele vai dar erro, tá? Porque, na verdade, para ele é um texto. Lembrando que eu poderia modificar isso vindo aqui em opções e modificar no avançado aqui, vírgula aqui e ponto aqui. E aí ele mudaria, tá vendo? Ele mudou para vírgula ali, tá? E aí ele reconheceu o texto. Então deixa eu voltar para o meu padrão, como a engenharia trabalha muito com dados de internet, com dados de tabela, de softwares e tudo mais, é muito conveniente geralmente a gente deixar o separador decimal como separador de ponto. Não para apresentação de resultados em, 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 é, em relatórios nem nada, mas para trabalhar mesmo no Excel, tá? Falando agora sobre funções no Excel. Ok, como que a gente insere função em Excel? Então basta digitar na célula onde a gente deseja igual e fazer referência ao endereço da função, escrever a função que a gente deseja e dar Enter. Então, por exemplo, aqui na célula A4 a gente tem o valor 2. Então, na célula B4 eu gostaria de escrever igual a 4 ao quadrado. Então, ao digitar isso, dá Enter, ele faz. Então, por exemplo, aqui, né, deixa eu apenas ilustrar, a gente tem aqui o x e o y. Então, eu coloco 2, aqui fica igual, eu posso escrever A4 ao quadrado e dar Enter e ele vai fazer a conta, tá? Então, basta utilizar o endereço da célula em questão. Bom, vou destacar aqui algumas teclas interessantes, né? Eu posso digitar igual e usar, né, as, as setas do teclado para andar, né, nas células de referência. Então, igual, aí eu posso usar as setas do teclado, como eu estou usando aqui no computador, para andar para onde eu quero. Igual a isso daqui, digito elevado ao quadrado e dou Enter, né? Então, essa função é muito útil, tá? É, bom, é conveniente que quando eu coloco uma fórmula, por exemplo, né, para visualizar a fórmula, eu posso utilizar
o F2, né? Então, quando eu coloco ali, seleciono a célula em questão e digito F2, ele abre a fórmula em questão para que eu possa editar a fórmula, ok? Algumas funções, elas recebem argumentos como ranges, conjuntos de células, né? E aí, esses conjuntos são marcados por uma região, a região delimitada ali entre as células, indicando os dois pontos. Então, por exemplo, a função soma, que é a mais tradicional, ela você pode fazer uma soma sobre um range de células, um conjunto de células. Então, só para a gente poder ilustrar ali o nosso exemplo, a gente teria 1, 2, 3, 2, 4, 5, que são os números que estão ali, né? E eu posso botar igual a soma e ele pode receber diferentes números, né? Ou um range como um todo. Então ele está recebendo um range, ele aceita um range, uma faixa como argumento de entrada. Se eu quisesse fazer a multiplicação, seria a função multi. Ela também aceita a região toda a ser informada, tá? De uma forma geral, os dois pontos, né, células entre dois pontos aqui, delimitam um range todo entre elas. Então, ali todo o range entre a célula 2 a C3. Tá? Aqui todo o range entre a célula 2 e a C3 para a função multiplicação. As duas aceitam. Se eu quisesse selecionar apenas um conjunto de células, eu poderia simplesmente informar os vários argumentos. E o ponto e vírgula marca os diferentes argumentos. Então, a função soma, ela pode aceitar vários argumentos também na sequência. E a soma independe da ordem dos argumentos em que você dá. A separação entre os elementos, entre as células informadas seria por ponto e vírgula, que seria simplesmente informar alguns argumentos. Então, por exemplo, se eu quisesse somar somente esta célula e esta célula, eu vou dar o ponto e vírgula de separação entre esses argumentos, né? Se eu quiser fazer a multiplicação, sempre igual a multiplicação, apenas dessa célula e dessa célula. Tá? Destacando um pouco as funções próprias que o Excel tem. Bom, falando sobre funções do Excel, você tem uma série de funções do Excel que são prontas dele, né? Então, como que você faz o uso dessas funções? Nós falamos ali da soma da multiplicação, mas você tem uma série de funções. Então, por exemplo, função truncar. E aí você poderia truncar um número em determinados dígitos. Vou pegar esse exemplo aqui, que já está copiado. Né? Então, eu posso, por exemplo, ter uma determinada função, truncar, e aí eu coloco truncar, o número que eu quero truncar, no meu caso o separador decimal é o ponto e vírgula 2. Aí ele vai truncar isso daqui em determinados valores. Né? Assim como poderia colocar a célula em uma posição, por exemplo, e colocar igual, truncar essa célula, ponto e vírgula 2. O que o ponto e vírgula marca é a separação dos argumentos da função. Essa função é preparada para receber determinados argumentos. Como que eu vejo isso? Né? Eu posso ver as funções clicando nesse Fzinho que existe aqui em cima. Então observa que como eu digitei a função, né, eu inseri truncar. O primeiro argumento é um número que ele espera receber. O segundo argumento é o número de dígitos no qual ele deseja truncar. E aí eu posso fazer, e essa função no caso tem dois argumentos, eu posso fazer o uso dessa forma. Né? Então eu poderia também fazer o mesmo processo clicando aqui no argumento. Então vamos supor que eu delete aqui. Quando eu deleto, eu tenho esse daqui como um número, 2.134. Lembrando, ponto separador decimal aqui no meu caso. Então eu clico na funçãozinha e digito, por exemplo, a função truncar. Né? E eu conheço já essa função. Então, aí ele abre as duas caixinhas. Eu posso clicar aqui, clicar na minha primeira função, no meu primeiro argumento, clicar aqui, clicar no meu segundo argumento, que seria o número 2, eu posso inserir, né? E dar o OK. Né? Então, observa que quando eu digito F2, o que ele preencheu ali é truncar o primeiro argumento, ponto e vírgula, o segundo argumento. Então eu posso fazer isso tanto pela caixinha de seleção quanto pelo texto. Se torna muito mais prático geralmente você fazer pelo texto, mas você vai alternar essas duas formas, ok? Geralmente é isso que acontece. Bom, falando um pouquinho mais aqui de funções do Excel, apenas para mostrar, como disse, você pode selecionar todas as funções, só para visualizar, você pode selecionar todas as funções, ou visualizar todas as funções que o Excel tem. Você pode vir aqui na funçãozinha
e você pode selecionar, são todas essas funções, né, que ele tem. Se você quiser ver todas as funções que ele tem disponível, são essas funções disponíveis. Se quiser ver por categoria, ele tem funções de natureza financeira, data e hora, ele tem funções matemáticas trigonométricas, ele tem funções estatísticas, ele tem uma série de funçõezinhas que são extremamente úteis para a gente, né? Então, por exemplo, o número π é igual π, abre e fecha parênteses, né? O número exponencial é igual a abre e fecha, desculpa, aí você pode colocar E1, a exponencial de 1 é o valor do Ezinho ali. Então você tem uma série de funçõezinhas internas do Excel que são de grande valor para a gente, tá? A gente usa isso frequentemente. Falar também sobre variáveis e funções lógicas. Bom, vale destacar também as funções lógicas do Excel. O Excel tem variáveis lógicas que são verdadeiro e falso. Então, por exemplo, ele reconhece isso. Então, verdadeiro é um tipo de variável para ele, falso é um tipo de variável para ele. Depende do idioma que está configurado, mas pode ser true and false, por exemplo, né? Enfim, depende do idioma configurado. No português ele vai entender aqui verdadeiro e falso como tipos de variáveis, são variáveis booleanas. Então vamos supor que eu tenho aqui uma variável A que tem número 3 e eu quero perguntar se A é maior que 4. Daí eu posso simplesmente botar a célula em questão maior do que 4. E aí, ou seja, ele está perguntando aqui, né? Se a célula ali 3 é maior do que a célula A3, que tem o número 3, é maior do que 4, o resultado é falso. Se eu botasse isso aqui só para comparar, né? Se eu botasse aqui menor do que 4, eu teria isso como verdadeiro, tá ok? Então, ou seja, eu posso simplesmente colocar as lógicas de comparação e ter os resultados. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um número. Eu vou fazer uma outra pergunta. A igual a 3, por exemplo. Então, eu vou perguntar. Isso daqui é igual a 3, ok? Então, isso aí vai ser verdadeiro. O primeiro igual é um indicativo de que a gente vai inserir a fórmula e depois é a própria fórmula em si, tá? Então, aqui eu teria fórmula, posso colocar ela entre parênteses, simplesmente para mais comodidade, mas eu vou ter isso registrado, tá? Se eu quisesse saber se é diferente, então deixa eu só inserir um símbolo aqui de diferente para poder apresentar. Aqui. Então, por exemplo, aqui é símbolo, isso aqui é só texto, tá? Então, como que seria o diferente aqui? É maior, menor, né? Então, em termos de fórmula, seria maior, menor. Então, a célula 3 é diferente do número 3. O resultado é falso porque a célula 3 é igual ao número 3. Você poderia botar qualquer número aqui e a célula fica ali em função, tá ok? Então, essas são variáveis lógicas do Excel, beleza? O que a gente tem de funções lógicas do Excel? A gente tem uma série dessas funções aqui. Então, né, e, ou, falso, não, que seria negação, enfim. A gente pode pesquisar isso dentro das categorias de funções lógicas, né? Então, ali dentro pegando aqui as funções lógicas, a gente teria todas essas funções aqui, que seriam as funções lógicas. Eu vou destacar simplesmente algumas que são as mais usuais para a gente, tá bom? E aí eu posso montar uma tabelinha de verdade, né? Eu vou criar duas variáveis A e B, que são variáveis lógicas. Vou colocar todas as combinações entre elas. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 tá ok? Então aqui eu tenho todas as combinações possíveis entre duas variáveis lógicas. Há uma variável, né? Deixa eu colocar aqui uma variável A e B. Agora vem as funções lógicas do Excel. O que acontece? A função E, envolvendo duas variáveis lógicas A e B, deixa eu colocar entre maiúsculo aqui, ela vai retornar verdadeiro se todas as minhas entradas forem verdadeiras, né? E ela vai retornar falso se alguma delas for falsa.
Então, ela pode ter mais entradas, na verdade, eu posso ter mais argumentações ali. Mas quando eu pergunto da lógica E, né, vamos supor que a gente pergunte, você é vascaíno e flamenguista? Então, se a pessoa for uma das duas, é, só uma das duas, ele provavelmente fala, não, eu não sou vascaíno e flamenguista, eu sou só vascaíno, só flamenguista, né? Então, o E retorna verdadeiro sempre que as duas forem verdadeiro, ou as múltiplas forem verdadeiras, né? Se alguma delas for falso, o resultado é falso. O ou, quando eu coloco a variável ou, basta que uma delas seja verdadeira. Se uma delas for verdadeira, o resultado como um todo é verdadeiro. Se as duas forem falsas, o resultado é falso. Então, a gente tem essas funções lógicas, que seria e ou, tem mais funções lógicas inseridas, que podem ser utilizadas também, mas essas são as principais funções lógicas que você utiliza dentro de uma série de comparações. Okay? De grande valor é a função C, né? A gente usa muito essa função C que envolve essas comparações lógicas. Então, basicamente, a gente pergunta na função se uma condição é verdadeira, então ela vai dar um resultado. Se não, ela vai dar outro resultado. Vamos supor, por exemplo, que você esteja falando da média, né? Então, vou colocar aqui o exemplo da média. Então, a pessoa vai inserir a média e ela quer saber a situação do aluno, quanto a aprovado ou reprovado. Vamos botar a média final aqui na história. Então, vamos supor que a pessoa tenha tirado 8. E aí eu posso vir aqui na função C, dentro das funções lógicas, é uma das funções lógicas. Eu posso botar a função C, e aí ele vai abrir essa caixinha. O teste lógico. Isso daqui é maior ou igual a 5. Se ela for maior ou igual a 5, essa é a condição lógica. O valor, se verdadeiro, aprovado. Aí eu coloco ali em termos de texto, né? E coloco entre aspas. Caso contrário, reprovado. Né? Então, observa que se a pessoa tivesse tirado 4, ela teria sido reprovada. Né? Se ela tirou 5, acima de 5, ela é aprovada. Então, essa é a função C. Fica mais difícil usar a caixinha do que usar o texto. Né? Então, você geralmente escreve ali, igual C, isso daqui, maior ou igual a 5, ponto e vírgula, aprovado. Aí você usa aspas para representar textos dentro da função. Se não, reprovado. Ok? Então, perdão, porque ele ficou... Então, se A maior ao invés de colocar maior ou igual, eu botei 2 pontos. Se A maior ou igual a 5, aprovado, caso contrário, reprovado. Então, você usa geralmente a digitação para conseguir fazer inserir essas funções. Tá? No caso das funções C, você pode fazer uma série de combinações das funções. Né? Você pode usar variáveis lógicas ali, por exemplo, se a pessoa colocar número de faltas. Então, a pessoa poderia ter no máximo 12 faltas. Então, se ela tirar média alta e tiver o número de faltas menor do que 12, ela vai ser aprovada. Então, por exemplo, né, eu poderia botar aqui a média 8, eu poderia botar a situação aqui, e eu poderia botar o número de faltas aqui. Tá? Então, vamos supor que a pessoa teve 7 faltas. Aí eu vou colocar a minha condição igual. Qual que é o meu teste lógico? O meu teste lógico é uma combinação de duas coisas que tem que ser verdadeiros. Se isso daqui é maior ou igual a 5, é a primeira condição, e se o número de faltas for menor ou igual a 12, por exemplo, numa disciplina com determinado número de créditos. Então, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Fecho o parênteses do E ali. O resultado lógico vai ser aprovado. Se ele teve média maior que 5 e número de faltas menor do que 12, caso contrário, ele vai ser reprovado. Ok? Então, se ele, por exemplo, tivesse faltado 14 vezes, ele seria reprovado. Tá? Deixar ele aprovado aqui. Então, quando a gente olha ali a funçãozinha, a gente vê, ó, o teste lógico tem uma E ali na história, né? Que as duas situações têm que ser simultaneamente satisfeitas. O resultado aprovado, o resultado reprovado, colocados ali em função de se o teste for verdadeiro ou se o teste for falso. Okay?
Então, essa é o exemplo da situação do uso da variável da função C, com uma combinação ali, né, do ezinho ali na história. Tá? Se você ficasse em dúvida, você poderia simplesmente separar aqui. Né? Tá difícil digitar, você poderia colocar aqui critérios satisfeitos. Então, você poderia botar aqui o E aqui. Então, você poderia botar igual E, isso aqui maior ou igual a 5, e isso aqui menor que 12. Tá? E aí você poderia botar aqui, igual se isso daqui, aprovado, caso contrário, reprovado. Okay? Então, eu só separei ali, né, os critérios de aprovação, e aí para simplificar a formulação ali da escrita da variável C. Né? Então, só para ilustrar ali, aqui que está o E, e aqui que está separado, está colocado a função C. Tá? Então, você pode colocar dessa forma a função C. Uma outra forma de você representar a função C, você pode fazer diferentes combinações, né? Então, se você quiser fazer uma classificação de notas. Então, por exemplo, nota boa, regular ou ruim de acordo com esse critério. Se a nota é maior que 8, ela é uma nota boa. Se é entre 6 e 8, ela é uma regular. Se ela é abaixo de 6, ela é uma nota ruim. Então, se a nota for maior do que 8, o resultado é nota boa. Caso contrário, ele teria que entrar em outra pergunta C. Beleza? Então, se ele é maior ou igual a 6, então é uma regular. Se não, ele é uma nota ruim. Então, por exemplo, você pode fazer uma série de combinações possíveis desse tipo, ou se você quiser usar a função Cs, que envolvem múltiplos critérios. Né? Então, vamos colocar aqui esse exemplo aqui de diferentes formas. Então, aqui a gente tem a nota, e aqui a classificação da nota. Tá? Okay? Então, vamos botar uma nota 9 para ele. Né? E aí vamos botar aqui a classificação. Então, poderia fazer de diferentes Cs. Se isso aqui é maior do que 8, é nota boa. Vou simplesmente colocar boa. Tá? Caso contrário, eu poderia botar uma outra pergunta. Se não, se isso daqui for maior do que 6, eu vou botar maior ou igual, né? Vou botar maior ou igual para satisfazer. Maior ou igual a 8, maior ou igual a 6. Então, regular. Caso contrário, ele vai ser uma nota ruim, por exemplo. Tá? Estou citando para um curso de engenharia, não sei se essa classificação é a mais adequada. Então, por exemplo, se ele tirar 4, a nota é ruim. Se ele tirar 6, a nota é regular. 6.5, a nota é regular. Então, aqui eu combinei duas funções C, né? Uma C, uma primeira condição, senão ele testa uma outra condição. Tá? E, por fim, ajuste de funções. Ok, ajuste de funções. Como fazer o ajuste de funções em Excel, né? Então, vamos supor que você tem um conjunto de dados x e y. Eu vou acabar usando gráficos, embora não tenha comentado, mas só para a gente poder enxergar como é que a gente faz o ajuste, né? Então, vamos supor que eu queira ajustar uma reta. Eu posso vir aqui em inserir, selecionar aqui o tipo de gráfico, né? E selecionar esse gráfico que eu estou colocando aqui como reta, né? E aí eu posso vir aqui dentro, selecionar a série que eu estou querendo ajustar e adicionar linha de tendência. Ao adicionar linha de tendência, você pode escolher o tipo de função que você está querendo ajustar, né? Exponencial, logarítmica, polinomial, potência, enfim, né? Então, o padrão aqui, vou usar a função linear e eu posso selecionar, definir R quadrado no gráfico e definir equação no gráfico, né? Eu vou deixar a interseção livre, então ele vai ajustar um y igual a uma constante mais outra constante vezes x, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, o ajuste no gráfico, tá? E aí, observa que eu tenho a minha linha de tendência, que daí depois eu posso formatar como eu quiser, enfim. Fica à vontade para vocês formatarem um gráfico como vocês quiserem. E aqui a gente tem o coeficiente de determinação e tudo mais. Bom, o que acontece? Eu posso pegar os dados daqui. Não costuma ser bom fazer isso. Por quê? Porque eles vêm com certa imprecisão. Especialmente quando são valores de alta ordem, isso vem com erro
de truncamento quando você copia e cola. Você teria que gerar isso aqui com uma formatação de número bem, com muitas casas, para não cometer esse erro. Então, costuma ser mais conveniente, quando você está ajustando esse tipo de curva, você colocar aqui, observe que isso é uma equação do tipo y igual a mais b vezes x, né? Essa é uma equação desse tipo, tá? Onde a é 5, ou deixa eu colocar na forma onde ele está colocando ali, né? B vezes x mais a. Né? Então, é uma equação onde o b que multiplica o valor de x ali é 5,9778 e o a é 0,8484, tá? Bom, eu posso determinar isso com as funções internas do Excel. Então, nesse tipo aqui de problema, né, a gente pode pegar aqui o coeficiente linear e o coeficiente angular. Deixa eu pegar o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente linear seria o A, o coeficiente angular seria o B. E aí existem funções para isso, né? Então, o coeficiente angular, por exemplo, é inclinação. A função inclinação dos valores de y, ponto e vírgula, dos valores de x. Tá? O coeficiente linear seria intercepção. Essa funçãozinha é intercepção. De novo, dos valores de y, ponto e vírgula, dos valores de x. Ok? Então, eu poderia pegar esses valores de forma muito mais precisa aqui, né? E aí eu posso, esse cara, se eu quiser colocar mais casas ou menos casas, eu posso simplesmente ajustar aqui, tá? Então, é bom vocês sempre pegarem por fórmulas de Excel. Bom, eu poderia pegar também o coeficiente de determinação, que é o r quadrado que ele dá ali, colocando a função rquad também dos valores de y, ponto e vírgula, dos valores de x, tá? Então, aí ele vai me dar o rquad ali, que tem truncamento do valor, mas você teria o r quadrado, tá? Então, você teria essas fórmulas aqui podendo ser obtidas mediante essa fórmula, as fórmulas de Excel, ok? Então, essa é a extração de dados. Ok, e se você quisesse ajustar funções mais complicadas, né? Vamos supor que eu quisesse ajustar também uma função polinomial onde eu tenho x ao quadrado aqui. Então, eu teria, por exemplo, uma função onde eu quero ajustar algo do tipo aí b1 vezes x ao quadrado mais, desculpa, deixa eu colocar c mais x ao quadrado. Eu quero ajustar uma função desse tipo, né? Uma função onde eu tenho cx ao quadrado bxa, tá? Nesse caso, eu precisaria fazer o ajuste, eu tenho que usar uma função que é um pouquinho mais chata, que é a função proglim. Né? Então, se eu vier aqui formatar a linha de tendência, eu poderia, por exemplo, pegar uma função que seria uma polinomial de ordem 2, que é o que eu estou gerando ali, tá? Então, seria polinomial de ordem 2. Aqui, nesse caso, eu poderia pegar os dados aí diretamente. Se eu quisesse pegar por função, eu posso usar a função prog.lim. Esse proglim, eu teria que dar os valores dos y e os valores das variáveis de entrada. Então, as variáveis de entrada seriam o x e o x ao quadrado combinados linearmente ali, né? E aí, para ser mais simples, eu vou definir que eu posso calcular o coeficiente linear, que seria nesse caso aqui, eu vou pedir para que ele calcule o coeficiente linear, e vou retornar um falso aqui para não me dar mais estatísticas, porque é só para simplificar o processo. Então, aqui eu teria esse ajuste. Então, observa que esse ajuste ele está calculado como: esse aqui é o valor de C, esse aqui é o valor de B, esse aqui é o valor de A, tá? Se vocês olharem, são esses valorzinhos aqui, tá bom? Então, assim eu conseguiria extrair os dados desse ajuste. As análises estatísticas mais detalhadas eu poderia pegar deixando esse último argumento aqui verdadeiro, mas ele nesse momento é mais complicado de explicar, teria que ter uma aula só para a gente poder destacar a interpretação desses resultados. Tá? Então, por hora, se você precisarem ajustar
combinações lineares mais complexas, vocês podem fazer assim, ok? Ok, é isso. Muito obrigado.